meu povo! Vamos para mais uma aula de matemática do ensino fundamental 2. Eu sou o professor Aldemir Malveira e para a nossa aula de hoje temos a aula de número 56, objeto de conhecimento, medidas de tendência central e de dispersão, detalhamento, medidas de dispersão, amplitude total, variância e desvio padrão, coeficientes de variação, utilização das medidas de tendência central e de dispersão para comparar dados estatísticos. Vamos à nossa aula! Você deve estar se perguntando o que é uma medida de dispersão. Esse é o tema que nós vamos tratar neste encontro. Então, uma medida de dispersão, ela é considerada através da variância e do desvio padrão quando nós estamos trabalhando com o tratamento da informação relacionada a dados. Então, por se tratar de uma medida de dispersão, ela então expressa o quão alto ou baixo ela está em relação à média do tratamento desses dados. Então, me segue para sabermos mais. Olha só o que nós temos aí. Medidas de dispersão, variância e desvio padrão, né? O que são? Após essa breve introdução, agora nós estamos fixando, né, de forma mais profunda a ideia do que vem a ser essas medidas. Então, a medida de dispersão, ó, são o quê? São parâmetros estatísticos usados para determinar o quê? Ó? O grau de variabilidade de quem? De um conjunto de dados ou valores. Portanto, temos, olha, a variância e o desvio padrão. Então, vejam bem, olha só, dentro dessas medidas de dispersão que nós vamos tratar agora, nós vamos considerar duas, né? A variância e o desvio padrão. E o que vem a ser essas duas coisas na prática, né? Como calculá-las? Me segue, moçada! Então, olha só, vamos à questão da variância, né? Então, dado um conjunto de dados, a variância é uma medida de dispersão que mostra, ó, o quão distante cada valor desse conjunto está do valor central, ou do valor médio, ou, em outras palavras, da média. Portanto, nós vamos aprender a calcular. Observe que, para nós trabalharmos a variância, né, nós temos que conhecer a média. São coisas que estão altamente interligadas, ou seja, a média ela vai servir também como parte para o cálculo da variância. Então, vamos ver como calcular, ó. O que nós temos que dar, porque ela é, de certa forma, algo que sinaliza dentro de um determinado tratamento de dados se você está próximo, se aqueles resultados estão próximos e eles são considerados mais fidedignos ou eles estão distantes, não desmerecendo a questão do fidedigno, porque aí o desvio padrão vai apontar o erro, certo? Então é comum, quando é apresentado um determinado tratamento para nós expressarmos o grau do erro, aquele grau que é para mais ou para menos, ou seja, então essas medidas aí é que vão nos dar essa ideia do grau do erro em relação a um determinado tratamento. No nosso caso aqui, a média. E existe para isso uma fórmula que vai ser apresentada agora. Me segue aqui, meu povo. Então, olha só. Quanto menor
é a variância, olha o que significa, ó, mais próximo, os valores estão da média. Quanto maior, ó, esses valores estão o que? Mais distantes da média. Então, para nós, o que interessa é que esses valores fiquem bem abaixo, né? Abaixo de 3 é o ideal, né? Abaixo de 3. Por quê? Porque nós temos a questão de considerar algo próximo de zero, porque quanto mais próximo de zero você estiver, significa que aquele tratamento ele é mais fidedigno daquilo que você quer expressar, beleza? Então não esqueça disso, olha, o que nós temos aqui? Quanto menor é a variância, mais próximos os valores estão da média que você calculou, e quanto maior eles estão mais distantes da média. Então, vamos considerar esses valores. Então, considere, ó, x índice 1, x índice 2 e x índice n, que são os n elementos de quê? De uma amostra. E x é a média aritmética desses elementos. Então, para nós calcularmos a variância amostral, olha, que está sendo expresso aqui, olha, vai ser o dado menos a média elevada ao quadrado, ou seja, primeiro dado, depois o segundo dado, depois o terceiro dado e assim sucessivamente até atingir todos os dados, dividido por n menos 1, que é o quantitativo, beleza? Então vamos ver como que isso funciona na prática, certo? Mas antes disso, nós vamos falar agora do desvio padrão, né? Que é a outra dispersão que foi abordada. O que é o desvio padrão? Então, o desvio padrão, olha, ele é capaz de identificar, ó, o erro em um conjunto de dados, caso quiséssemos substituir um dos valores coletados pela média aritmética. Portanto, olha, o desvio padrão aparece junto à média aritmética, informando quão confiável é esse valor. Por que isso? Porque às vezes, certo, são apresentadas as pesquisas, mas essas medidas de dispersão, elas não são apresentadas. O ideal é que toda vez que você esteja tratando uma determinada informação, você apresente o possível erro, certo? Ou seja, o desvio que esse tratamento está em relação à média. Se ele foi distante, ou seja, se ele, quando eu falo distante, eu estou me referindo ao sinônimo de alto, se ele foi alto ou se ele é baixo, beleza? E nós vamos ver exatamente isso, né? Então, dado um determinado tratamento, ou seja, a média, vamos ver qual vai ser a variância e qual vai ser o erro do valor cometido. Beleza, meu povo? Então, vamos continuar. Vamos ver agora, então, olha, como calcular esse desvio, né? Então, o referido valor é apresentado da seguinte forma. Primeiro, olha, média aritmética, mais ou menos o desvio padrão. E como é que é o cálculo desse desvio padrão? O cálculo do desvio padrão é feito a partir da raiz quadrada positiva da variância. Portanto, olha, para você determinar o desvio padrão, você deve calcular a raiz quadrada da variância, ou em outras palavras, primeiramente, quando nós estamos tratando um dado, nós vamos ver que nós temos que determinar a média, né? Depois que nós determinarmos a média, nós vamos ver a variação, que é a dispersão. E depois é que nós vamos calcular a raiz quadrada desse desvio padrão, que vai ser a variância, né? Então, vamos continuar aqui, ó, beleza? Então, vamos ver uma aplicação, olha, para nós aprendermos a calcular essas sinalizações que são apresentadas através da variância de desvio padrão. Então, vamos ver, olha, em uma escola, a direção decidiu observar a quantidade de alunos que apresentam todas as notas acima da média
em todas as disciplinas. Então, é essa observação que nós temos que estar atento. Olha, essa é a observação. O que essa gestora, né, ou essa diretora quer? Ela quer saber quais são os alunos que estão acima da média em todas as disciplinas. Para analisar melhor, a diretora Ana resolveu montar uma tabela com a quantidade de notas azuis em uma amostra de 4 turmas, olha, ao longo de um ano. Então, vamos observar a tal tabela, olha. Então, está aqui a tal tabela, olha. O aluno do 6º ano, ele teve no primeiro bimestre 5, no segundo bimestre ele teve 8, ó, no terceiro 10 e no quarto 7. Já os alunos do 7º ano, 8, 6 e 12. Os do 8º ano, 11, 9, 5 e 10. E os do 9º ano, 8, 13, 9 e 4. Então, observe o seguinte, nós temos 4 turmas para realizar a variância e o desvio padrão, certo? Para observar se realmente essas foram as notas. Então, vamos calcular a dispersão de cada uma dessas turmas. Então, vamos começar com a turma do 6º aninho. Então, vem comigo aqui, ó. Então, no 6º aninho está aqui. Primeiramente, o que eu vou fazer, pessoal? Nós temos que antes, olha só, antes de se calcular a variância, é necessário calcular a média aritmética. Então, está aqui, olha, no 6º ano, 5 com mais 8, com mais 10, com mais 7, dividido pela quantidade, foram 4 notas. Então, somando 5 com mais 8, com mais 10, com mais 7, chegamos a 30, dividido pela quantidade. Então, 1, 2, 3, 4, ó. Beleza, então, a média dos alunos do 6º aninho, ó, a média, né, está em torno de 7,5. Do 7º aninho foi, olha, 8 mais 6, mais 12, dividido também por 4. Chegou a média 8. Do 8º ano, 11 com mais 9, com mais 5, com mais 10. 35 dividido por 4 deu 8,75. E do 9º ano, 8, 13, 9, 4. Dividido por 4, deu 34 por 4, deu 8,50. Então, aí estão o quê? A média aritmética. Então, antes de nós calcularmos, primeiro ponto, pessoal, é tipo um algoritmo. Primeiro passo, antes de se calcular a variância, nós temos que determinar a média aritmética da situação. Aqui nesta nossa aplicabilidade, nós estamos averiguando, né? Vamos averiguar a variância e o desvio padrão das notas de cada turma, ou seja, da turma do 6º aninho, do 7º aninho, do 8º aninho e do 9º aninho. Então, primeira coisa, da tabela anterior, calculamos a média aritmética. E o que é a média aritmética? Você soma as médias e divide pela quantidade. Isso foi realizada para cada um. Acabei de mostrar para vocês. Então, encontramos a média aritmética, beleza? Então, vamos continuar agora. Vamos agora, então, passar para a variância. Para calcular a variância da quantidade de alunos acima da média em cada turma, utilizamos uma amostra. Por isso, empregamos a fórmula da variância amostral, ó, que foi da amostra. Então, vamos ao 6º ano. Está aqui a fórmula, olha, que foi apresentada em um quadro anterior, ó. Pega-se a primeira nota, ó, e subtrai da média. Pega-se a segunda nota e subtrai da média. E não esquece de elevar ao quadrado. Pegou a terceira e, no caso aqui, vamos parar, porque nós vamos até a quarta, certo?
Depois vai dividir pelo quantitativo menos 1. Então, olha só. Primeiro, ó, vamos voltar aqui para frisar. Olha só, aqui neste quadro, ó, vamos pegar a primeira nota, ó, e subtrair de quem? Da média. E assim subsequente, certo? Então, vamos voltar para cá para você entender. Olha, nota menos a média, ó, elevado ao quadrado. Segunda nota menos a média elevada ao quadrado. Terceira nota menos a média elevada ao quadrado. E quarta nota menos a média elevada ao quadrado. Ora, não foram 4 notas? Embaixo, ó, n menos 1. Então, 4 menos 1. Então, isso aqui, nós estamos calculando a variância do sexto aninho. Então, vamos lá, ó. 5 menos 7,50 deu menos 2,50, elevado ao quadrado. 8 menos 7,50 dá 0,5, elevado ao quadrado. 10 menos 7,50 dá 2,50, elevado ao quadrado. E 7 menos 7,50 dá menos 0,50, elevado ao quadrado. Agora vamos elevar ao quadrado. Menos 2,50 elevado ao quadrado, encontramos 6,25. 0,50 elevado ao quadrado, encontramos 0,25. 2,50 elevado ao quadrado, encontramos 6,25. E menos 0,50 elevado ao quadrado, encontramos 0,25. Ora, 4 menos 1, 3, olha. Somando agora, 6,25 mais 0,25 mais 6,25 mais 0,25 dividido por 3, isso dá 13 por 3, então encontramos a variância de quem, meu povo? Encontramos a variância do sexto aninho, certo? Bom, então nós já sabemos que essa média, ela não está tão alta, essa variância ela não está tão alta, porque qual foi a média? A média da turma do sexto aninho foi 7,5. É a primeira interpretação, ou seja, segundo o tratamento desses dados, elas não está tão dispersa, certo? Depois é que nós vamos calcular o erro, mas primeiro vamos calcular a variância de cada quantidade. Agora vamos para o sétimo aninho, mesma coisa, olha. Pega cada nota menos a média elevada ao quadrado, e são 4, né? Então, vamos continuar com a explicação. Vamos para o sétimo ano. Olha, o sétimo ano, a média aritmética foi 8. Portanto, pega a primeira nota menos a média elevada ao quadrado. Pega a segunda nota menos a média elevada ao quadrado. Pega a terceira nota menos a média elevada ao quadrado. Pega a quarta nota menos a média elevada ao quadrado. O quantitativo foi o mesmo, né? Total foi 4, 4 menos 1, 3. Então, resolvendo, 8 menos 8 deu 0 ao quadrado. 6 menos 8 deu menos 2 ao quadrado. 6 menos 8 deu menos 2 ao quadrado. E 12 menos 8 deu 4 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0. Menos 2 ao quadrado deu 4. Menos 2 ao quadrado deu 4. 4 ao quadrado deu 16. Isso dividido por 3. Chegamos a 24 sobre 3. Olha só a variância. Quanto foi que deu do do sétimo ano? Deu 8. Beleza. Olha só. Muito bem, ó. Então, aí já quer dizer alguma coisa. Vamos continuar calculando a variância agora do oitavo ano. Do oitavo ano, a média foi 8,75. A primeira nota foi 11 menos 8,75 ao quadrado. Segunda nota, menos 9 menos a média, que foi 8,75 ao quadrado. Terceira nota, menos a média elevada ao quadrado. E quarta nota, menos a média elevada ao quadrado. 11 menos 8,75 deu 2,25 ao quadrado. 9 menos 8,75, 0,25 elevado ao quadrado. 5 menos 8,75 ficou menos 3,75 elevado ao quadrado. 10 menos 8,75
deu 1,25 ao quadrado. Elevando ao quadrado, encontramos 2,25 ao quadrado, 5,06. 0,25 ao quadrado, 0,06. Menos 3,75 ao quadrado, 14,06. E 1,25 ao quadrado deu 1,56. Dividido por total menos 1, que foi 3. Somando tudo isso, chegamos a 20,74 dividido por 3. Chegamos, então, a uma variância do oitavo ano, 6,91, certo? Sempre observar qual foi a média. A média aqui, olha, a média, certo, aritmética, que você pode colocar assim, ou você pode colocar o x barrado, foi 8,75. A variância, que é o VAR, olha quanto você encontrou, Esse valor ficou bem abaixo, né? Então, beleza, um pouquinho abaixo, não tão abaixo. Vamos agora para o nono ano. Olha o nono ano, mesma coisa. Qual foi a média? Foi 8,50. Então, de novo, olha, para encontrar a variância, pega a primeira nota menos a variância ao quadrado, pega a segunda nota menos a média ao quadrado, pega a terceira nota menos a média ao quadrado, pega a quarta nota menos a média ao quadrado, beleza? Sempre nesse sentido para calcular a variância. Dividido pelo n menos 1, teu n era 4, porque foram 4 notas menos 1. Resolvendo essas contas, chegamos a menos 0,50 elevado ao quadrado, 13 menos 8,50, 4,50 elevado ao quadrado, 9 menos 8,50 elevado ao quadrado, 0,50 elevado ao quadrado, e 4 menos 8,50 ficou menos 4,50 elevado ao quadrado. Observe, pessoal, que para nós calcularmos a variância, reforçando, primeiro você calcula a média, depois você vai pegar o teu dado menos a média elevado ao quadrado, e assim sucessivamente, dividido pela quantidade menos 1, sempre nessa lógica para calcular a variância, beleza? Então, continuando, menos 0,50 elevado ao quadrado dá 0,25, 4,50 elevado ao quadrado deu 20,25, 0,50 elevado ao quadrado, 0,25, e menos 4,50 elevado ao quadrado, 20,25. E isso agora, somando, chegamos a 41 dividido por 3. Olha o que é que nós encontramos, uma variância de 3,66. Então, a média, nesse caso aqui, foi 8,50 e a variância 13,66. Olha só, então, no nono ano, nós encontramos um valor alto para a variância. Lembrando que essas medidas de dispersões, elas acabam dizendo o quão distante, certo, o teu tratamento foi dado ou quão distante esse tratamento está baixo, né? É claro que os melhores são os baixos, beleza? Porque é uma medida de análise, é analisando o quão distante, a variância explica o quão distante a média, quer dizer, a média, o valor que você encontrou está alto ou o valor está baixo, beleza? Como nós fizemos de cada um, agora vamos para o erro de todas essas contas. Porque às vezes você faz uma conta e você sempre acha que aquele valor é fidedigno. Não. Às vezes esses valores apresentam um erro. Por quê? Por que um erro, professor? Porque às vezes você subtrai casas, você não utiliza todo o quantitativo das casas. Então, existe um erro de tratamento, que nós chamamos erro de manipulação. O que eu gostaria de deixar claro é que não é que a tua conta esteja errada,
é um possível erro por falta ou por excesso, e isso nós temos que apresentar quando nós estamos tratando dados estatísticos. E quem apresenta esses erros ou a dispersão, né, em relação à média, são esses dois tratamentos. O primeiro chamado de variância e o segundo chamado de desvio padrão. Então, vamos continuar. Calculamos de cada um, agora vamos para o desvio padrão. Olha, então, conhecida a variância, vamos calcular o desvio padrão. O desvio padrão do 6º ano, olha. Como é que eu calculo o desvio padrão? Extraindo a raiz quadrada da variância. Então, nós vimos que a variância do 6º ano foi 4,33. Extraindo a raiz, encontramos então, ó, 2,08. E é isso aqui que nós vamos levar em consideração. Olha só, quando você diz que o teu desvio padrão é 2,8, significa que o erro de tratamento dessa informação, ele é mais ou menos 2,08. O fato análogo que eu acabei de falar ocorre para o 7º ano. Olha o desvio padrão. O erro aqui foi mais ou menos 2,83, ou seja, você pode considerar 2,83 para cima ou 2,83 para baixo. Então, esse sinal de menos, meu povo, ele é considerado para baixo. Ó, erro para cima é o que eu acabei de falar, por excesso, né? Ou por falta. A falta é o menos. É essa a ideia da análise que nós temos que ter. Então, vamos ver agora qual foi o desvio padrão do 8º ano e do 9º ano. Olha só, então, do 8º ano, né, nós tivemos o nosso desvio padrão de 2,66 e a interpretação é de mais ou menos 2,63. E do 9º ano, ao calcularmos a raiz quadrada da variância, chegamos a 3,70, ou seja, mais ou menos 3,70. Então, meu povo, é exatamente dessa forma que nós encontramos as medidas de dispersão. E o que é a medida de dispersão? Vamos concluir agora em relação a essas 4 turmas. Olha só. Então, olha, para concluir a sua análise, a diretora pode apresentar os seguintes valores que indicam a quantidade média de alunos acima da média da turma pesquisada. Então, ó, no 6º aninho, observe que a média dos alunos foi de 7,50. Mais ou menos, olha o erro aqui, né, que é o desvio padrão, mais ou menos 2,08. Ou seja, nós temos os alunos acima da média por bimestre, com erro de mais ou menos 2,08. Quando nós vamos para o 7º aninho, a média lá foi de 8, mas o desvio padrão, olha, foi de 2,83, ou seja, média 8 com um erro de mais ou menos 2,83. Quando chegamos no 8º ano, a média foi de 8,75, mais o desvio padrão, né, que é a medida de dispersão, foi de mais ou menos 2,63 dos alunos acima da média por bimestre. E no 9º ano, né, chegamos a 8,50 com erro de mais ou menos 3,70 em relação às notas desse bimestre. Ou seja, então agora esses resultados, né, que foram exatamente apresentados, eles podem ser considerados confiáveis, porque foi extraído a média, certo? Foi pego cada nota, subtraído dessa média elevado ao quadrado. Olha. Por quê? Porque foi calculado o quão distante ou o quão próximo da média esses resultados estavam corretos. E depois disso foi aplicado uma nova medida de dispersão, que foi o erro, né?
esse erro ele deve ser apresentado ao final de um tratamento. Então é por isso que muitas das vezes nós escutamos nos noticiários, quando é apresentada estatística com erro de mais ou menos, é isso aqui. Quando vocês escutarem isso, o que está sendo apresentado é o desvio padrão, que é uma medida de dispersão. O meu muito obrigado e vamos ficando por aqui.